todos, meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto no qual nós sempre falamos, no qual a gente faz o estudo de um dos livros da coleção Fonte Viva. Atualmente estamos com o livro Vinha de Luz, e a gente, nesses estudos, a gente faz a leitura de um dos capítulos, onde a gente tece breves comentários sobre este capítulo, sempre à luz da doutrina espírita, buscando alcançar recursos que possam nos auxiliar na nossa jornada diária, na compreensão do Evangelho do Cristo, para que a gente possa trazer esses ensinamentos do Cristo para o nosso cotidiano, para a nossa vida, e assim poder contribuir com a nossa caminhada, que a gente tenha uma caminhada mais efetiva, mais produtiva, que a gente entenda melhor todo o contexto no qual nós estamos inseridos, seja um contexto de dores, de incompreensões, seja um contexto de desafios, mas também seja um contexto onde nós acabamos nos destacando um pouco mais em relação aos nossos irmãos, nas questões materiais, nas questões terrenas, para que a gente possa ter o uso consciente daquele recurso que Deus nos empresta naquele momento. Então, a gente sempre começa com uma breve oração, pedindo para que essas palavras possam tocar o nosso coração, possam nos ajudar, nos auxiliar a compreender a mensagem do Cristo, para que a gente seja mais assertivo em tudo aquilo que a gente busca, e que a gente passe a buscar cada vez mais as coisas que realmente importam, que são as coisas que promovem o nosso crescimento espiritual, né? Que a gente sim dê valor às questões materiais, às questões terrenas, mas que a gente compreenda que todas elas têm um único propósito, de nos fazer crescer espiritualmente. E o nosso capítulo de hoje, o capítulo 46 do Vinha de Luz, fala justamente sobre isso, né? Ele tem como título Crescei, e ele começa com uma carta de Pedro, né? Do Evangelho de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução da sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera dos nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro nos fala aqui nessa frase, para que a gente observe realmente aquilo que importa, aquilo pelo qual nós devemos nos esforçar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos diz para que a gente se aprofunde nas palavras do Evangelho, para que a gente se aprofunde nos conhecimentos que o Cristo nos deixou através do Evangelho que foi escrito pelos seus apóstolos. Cristo vem nos salvar através do seu exemplo de vida. Cristo não precisou esperar, não precisou construir patrimônio, não precisou ser elevado à autoridade de rei. Apesar de ter sido considerado rei dos judeus, em momento algum necessitou subir em qualquer trono que fosse, por menor que ele fosse ou por maior que ele fosse. Ele não necessitou estar presente diante de um trono, ele não necessitou ser a pessoa de maior número de posses daquela época no qual ele esteve inserido, para guiar milhares e milhares de pessoas através do que realmente importa para cada um de nós enquanto espíritos. A nossa compreensão da vontade divina, a nossa compreensão do projeto que Deus tem para cada um de nós. E para que isso, e a gente tendo essa compreensão, nós vamos crescer na graça divina, né? Então, antes conhecer para poder crescer nessa graça divina. E muitas vezes a gente fica esperando uma situação de destaque para que a gente possa ter possibilidades de ajudar o nosso próximo, de auxiliar o irmão que é carente, auxiliar o irmão que necessita de uma ajuda material ou até mesmo espiritual, mas a gente pede que antes a gente se enriqueça das qualidades materiais que nós tanto objetivamos nesse mundo, né, para que a gente possa auxiliar e crescer espiritualmente. Mas isso não é verdade. O texto nos fala que até o próprio mendigo, muitas vezes orgulhoso de si próprio, faz assim, já que eu enfrento tantos desafios aqui, eu com certeza vou estar em destaque na hora que eu desencarnar, na hora que eu passar para o plano espiritual, que eu tolerei toda aquela pobreza, toda aquela dificuldade, toda aquela escassez material. Mas nem sempre isso é verdade, porque o orgulho muitas vezes ainda estava inserido ali dentro daquela pessoa, dentro de cada um de nós, que possamos passar por essas situações. E da mesma contrapartida, como disse o texto aqui, né? Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular, o propósito mal dirigido objetivando o crescimento ao inverso. A gente espera antes crescer materialmente para depois poder ajudar, né? Sendo que não seria propriamente o ato de se envolver esse crescimento material, mas de inchar, né? Carregar tudo aquilo que nós não necessitamos para o nosso desenvolvimento espiritual. Não quer dizer que a gente deva abrir mão de todas as questões materiais, nas quais muitas vezes nós temos à nossa volta, temos a nossa mão, né? Isso são presentes divinos para que cada um de nós, inserido em cada uma parte do contexto de sociedade, possa exercer o seu melhor. São empréstimos de Deus. Se eu tenho uma boa provisão material, que eu faça o melhor uso dela para auxiliar a minha evolução espiritual, ajudando o meu próximo da melhor maneira que eu puder. Não quer dizer que eu tenha que sair distribuindo aquele dinheiro, aquele recurso material para as pessoas pobres que eu conheço, mas que eu faça o melhor uso dela, né? Que se eu detenho uma empresa, que eu possa cuidar muito bem dela, para que ela possa gerar empregos sólidos, para que ela possa remunerar justamente aqueles colaboradores que trabalham comigo naquela empresa. Se eu detenho o privilégio de rogar de saúde, que eu possa trabalhar com afinco, com dedicação, para que eu possa auxiliar aquela empresa na qual eu trabalho, para que ela seja sólida, para que eu possa auxiliar os meus familiares que estão em casa, para que eu possa contribuir com os meus irmãos que estão à minha volta, os meus amigos. Enfim, cada um de nós está inserido num contexto. E a gente deve crescer nesse conhecimento e nessa graça para que a gente faça o melhor uso do recurso material que nos é dado, por mais escasso que ele seja ou por maior que ele seja. Mas tendo consciência de que aonde eu estou inserido, fazendo o melhor uso de todos os recursos que eu tenho, eu vou realmente estar contribuindo com o projeto divino para a humanidade, para cada um de nós, e eu vou estar crescendo nessa graça, né? Então, que aprenda cada um de nós, que nós aprendamos, cada um de nós, na esfera dos deveres que Jesus nos deu, né?
Atendamos ao programa de edificação que nos compete, ainda que nos encontremos sozinhos ou até mesmo perseguidos pela incompreensão dos homens. E aí então estaremos crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Que nós possamos ter essa compreensão de entender o projeto divino que Deus tem para cada um de nós, que nós enxerguemos o exemplo que o Cristo nos deixou de tudo aquilo que nós podemos fazer, com posses ou sem posses materiais, mas cada um de nós pode sim desempenhar o seu melhor aqui nesse momento no qual nós estamos inseridos, para que a gente possa crescer na graça e no discernimento para a vida imortal, que é o projeto que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos tendo uma passagem pela vida material, mas nós somos imortais enquanto espíritos e nós precisamos buscar esse desenvolvimento. Essa mensagem para hoje, que nós não esqueçamos nunca de crescer espiritualmente, que a gente possa cada vez mais compreender a mensagem do Pai para cada um de nós, para que a gente seja cada vez mais assertivos, né? E assim auxiliar a nós mesmos na nossa caminhada e a todos aqueles que estão à nossa volta. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e pedimos sempre, né, que compartilhem a nossa mensagem para que ela possa chegar ao maior número de pessoas, caso, logicamente, vocês acharem que as mensagens sejam importantes, né, que elas tenham um conteúdo, uma mensagem que realmente seja tocante, e contamos com vocês a continuarem nos seguindo. E até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais.